Muito boa tarde, pessoal. Agora sim, com áudio, com vídeo, o pessoal que estava perguntando aí no chat, espero que estejam todos escutando. Se você tiver alguma dificuldade, pode falar com a nossa equipe aqui pelo chat. Sejam bem-vindos ao nosso segundo webinário da Jornada Caminho para a Excelência. Lembrando que o nosso evento de hoje e todos da jornada, né, estão sendo gravados e vão ficar disponibilizados posteriormente na nossa plataforma de capacitação, o Capacita Copy. É um prazer receber todos vocês virtualmente aqui de novo para continuarmos esse caminho aí de 7 semanas que nós esperamos guiar nossas cooperativas a desenvolverem e aprimorarem a sua autogestão. A cada 15 dias, nós estamos nos reunindo aqui para trilharmos a jornada Caminho para a Excelência. Uma jornada baseada na série de fascículos que fazem parte dos materiais de apoio do nosso PDGC, Programa de Desenvolvimento da Gestão de Cooperativas. No encontro passado, nós tivemos uma facilitação gráfica que foi feita ao longo de todo o evento, e a gente comentou que vai ter um a cada edição, e essa facilitação gerou um vídeo resumo da primeira edição. Então, vou pedir agora para o pessoal da produção rodar esse vídeo para a gente. O mapa mostra onde estamos e aonde queremos chegar. E o nosso encontro veio para isso, aprendermos mais sobre planejamento estratégico com o professor Osmar Oliveira e a convidada Ana Carolina Passi. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa jornada. Vamos juntos olhar para o planejamento da sua COP? Estamos vivendo um novo cenário com muitos desafios. Esse é o momento certo para revisitar o nosso planejamento. Lembre-se, é importante nunca esquecermos a essência e os princípios COP, sempre olhando para frente, de olho nas tendências e novas oportunidades, levando como referência o propósito e a proposta de valor da sua COP. Sem esquecer o tripé da sustentabilidade. Ser COP é buscar resultados com consciência social. E para isso, contamos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eles aumentam a chance de sua cooperativa ser percebida de maneira diferenciada. Além disso, no caminho para a excelência, a intercooperação e a integração de metodologias são fundamentais. E tenha sempre em mente que o planejamento estratégico tem que ser um organismo vivo, que muda com o mundo. Sempre se pergunte, qual mundo você quer criar? Continue com a gente. Juntos, alcançaremos a excelência. Esse foi o resumo da nossa primeira edição. E a cada encontro nós vamos ter a participação aqui do Lucas com a gente. Daqui a pouco, acho que vocês devem estar vendo em algum cantinho a tela dele, fazendo, aí a mãozinha dele, fazendo esse resumo para a gente, tá? Então, antes da gente apresentar o tema dessa segunda edição e os convidados que vão estar com a gente, eu quero chamar aqui para dar as boas-vindas o nosso superintendente, Renato Nobili, que já está aqui conosco também. Renato, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gi, boa tarde, Osmar, Wellington, Lucas e pessoal todo acompanhando conosco aí mais essa etapa dessa jornada do caminho para a excelência. Fantástico, nós ficamos muito felizes com a participação de todos vocês, nossos colegas das organizações, das unidades estaduais do Brasil todo, dirigentes das cooperativas presentes, participantes. Fantástico. Osmar, muito bom revê-lo. Tivemos quarta-feira retrasada nossa primeira etapa, hoje aí a segunda das 7, como a Gi trouxe conosco. E, Coronel Wellington, muito obrigado por atender aí o convite de participar conosco, trazer as suas experiências, a vivência sua, nesse que é um pouco, vamos conversar um pouco sobre a gestão estratégica, né? Falamos do planejamento, ficou muito bacana o vídeo reportado pelas mãos do Lucas aí, criativas e muito ilustrativas. E hoje a gente falar um pouquinho da execução do que é planejado, do que foi planejado, as questões
de todo o domínio das ferramentas, o acompanhamento, as boas práticas, a disseminação e tudo mais. E nesse conjunto e nesse momento que a gente sempre fala, os desafios colocados ao cooperativismo, mas o cooperativismo não parou de forma alguma, nenhum dos ramos e nenhum dos estados, as cooperativas permanecem atuantes, ativas e dando resposta aos seus cooperados, aos colaboradores que as compõem e dando resposta ao processo todo, o processo social e econômico que elas estão inseridas. Então, isso nos orgulha muito, nos motiva muito a responsabilidade do cooperativismo para o bem-estar do país, principalmente aí nesse momento que estamos, um momento extremamente delicado, mas muito nos orgulha o cooperativismo dando essa atuação, essa resposta, e não parou em nenhum momento, nenhuma das atividades nós tivemos interrupção. Então, é sempre a gratidão nossa aqui, na ênfase aí as cooperativas de saúde, mas todas as cooperativas nas linhas de frente aí, dando suporte às produções e às prestações dos serviços. Então, ficamos muito felizes e tenho certeza que hoje teremos uma tarde de um aproveitamento aí com a qualificação do professor Osmar e trazendo também o Wellington toda a experiência e bagagem nessa temática desenvolvida. Muito bom estar com todos vocês. Obrigada, Renato. Bom, pessoal, então entrando agora no nosso tema, né? Para uma cooperativa alcançar os seus objetivos, é necessário que, além da qualidade, né, no planejamento, tenha competência na execução do que foi planejado. Então, é importante dominar as ferramentas de gestão e desenvolver a capacidade de análise de dados e de informações. A excelência nessa execução, a retenção do conhecimento e a disseminação das melhores práticas são grandes desafios para todo o sistema cooperativista e principalmente para os nossos líderes e gestores. Por isso, o tema de hoje aqui é gestão estratégica. No outro encontro, a gente falou do nosso mapa, que era o planejamento estratégico, e hoje é esse terreno, a gestão estratégica. Novamente conosco temos o professor Osmar Oliveira, e hoje o nosso convidado, como o Renato adiantou, é o coronel da Polícia Militar, diretor de negócios do Sicoob Copmil, Wellington Venezia. O coronel Wellington é graduado em Direito e possui MBA em Banking para cooperativas de crédito. Já foi vice-presidente da Central de Cooperativas do Estado de São Paulo e membro do Conselho de Administração do Bancob. Lembrando mais uma vez que toda a nossa interação é feita pelo chat, vocês devem mandar as perguntas de vocês por aqui e ao final nós teremos um tempo para respondê-las. O link da avaliação também vai ser enviado aqui pelo nosso chat e é muito importante que vocês participem. Já citamos o Lucas, né, da Ideia Clara, que vai estar aqui ao longo do evento fazendo esse mapa mental, essa facilitação para a gente ver o resumo no próximo encontro. Em cada reunião a gente vai ter um e no final vamos reunir todos eles num e-book especial para todos vocês, ok? Eu passo agora então a palavra ao professor Osmar, que vai conduzir as apresentações aí agora junto com o Coronel Wellington. Professor, boa tarde. Boa tarde, Gisele. Muito obrigado aí pela introdução, pela abertura. Renato, muito bom estar aqui com vocês novamente, toda a equipe do Sescop. Mais uma vez, reforçando o nosso objetivo de trazer informação, de trazer conhecimento que, quando aplicado com competência, vai transformar resultados. Eu vou começar, pessoal, a minha apresentação. Compartilho aqui com vocês a minha tela. Muito boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos, aqueles que já estiveram conosco no evento passado, aqueles que estão conosco agora, iniciando o processo. Muito importante assistir os vídeos anteriores, como a Gisele comentou. E hoje, acompanhando aqui com vocês o nosso processo, há 15 dias atrás, trabalhamos o planejamento estratégico. Hoje, o nosso tema será gestão estratégica. Daqui 15 dias falaremos sobre a gestão de resultados, governança, riscos e compliance, modelo de negócios,
vendas e relacionamento, oportunidades e desafios para todo o sistema cooperativista. Nosso tema de hoje, sobre o terreno, a gestão estratégica, eu começo colocando uma frase aqui para vocês, para a gente refletir e contextualizar toda essa abordagem que nós faremos hoje. Resultados consistentes, eles só vão acontecer quando nós tivermos, sim, qualidade no planejamento, mas principalmente competência na execução daquilo que foi planejado. Voltando ao nosso conteúdo do primeiro dia, vantagem competitiva dentro do sistema do cooperativismo. Sempre que pudermos considerar entre as nossas metas, os nossos objetivos, o conteúdo proposto pela Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, considerar o tripé da sustentabilidade que nos norteia em todas as estratégias e ações que executamos. Temos, sim, o foco na apuração do resultado econômico, mas o cooperativismo trabalha a busca pelo resultado, tendo uma preocupação com o social, tendo uma consciência ambiental. Isso é um valor genuíno do cooperativismo e nós temos que fazer com que estes nossos valores se transformem em vantagem competitiva, que vai trazer um maior engajamento, maior envolvimento do nosso público, daquelas pessoas que estão conosco, nossos associados, nossos cooperados, os clientes que são atendidos pelos nossos negócios. Muito importante nessa etapa do planejamento e especificamente da gestão estratégica, nós sempre temos como referência um mapa estratégico proposto no conteúdo da metodologia do Balance Scorecard. Muito importante da gente verificar, nós definimos estratégias essas que são norteadas pela visão do nosso negócio, realização da nossa missão, cumprimento do nosso propósito, sempre norteados e fundamentados pelos nossos valores. Nós trabalhamos o aprendizado e o crescimento das pessoas, que através de processos bem estruturados, entregam uma proposta de valor ao mercado, que permite à cooperativa apurar seus resultados econômicos, as suas sobras. Isso é a grande vantagem ou diferencial que, quando nós começamos a focar na gestão estratégica, o cooperativismo pode aproveitar e se fundamentar para realmente fazer valer, alcançar os seus objetivos através do atingimento e superação das suas metas. Pessoas, através de processos, entrega valor para o mercado. A entrega deste valor, quando resolve um problema de mercado, uma dor de maneira viável, nos permite apurar resultado econômico, que é uma das partes, componentes do nosso tripé da sustentabilidade. Trazendo uma frase de Deming, falando de gestão estratégica, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. Não há sucesso no que nós não gerenciamos. É importantíssimo, quando estamos falando de gestão estratégica, que nós conseguimos mensurar aquilo que estamos fazendo, o processo que foi proposto, a execução das ações, das estratégias. E quando a gente fala em medir, apurar o que estamos fazendo, é muito importante que em qualquer negócio nós tenhamos a definição de indicadores a serem controlados. Indicadores que devem ser, sim, considerados sobre aquelas 4 perspectivas do Balance Scorecard. A perspectiva econômico-financeira, a perspectiva de clientes, a perspectiva de processos internos de operações, perspectiva de aprendizado e crescimento. Dentro da sua cooperativa hoje, independente do estágio de evolução que ela esteja, com relação ao planejamento, com relação à execução, quais são os indicadores que estão sendo controlados, que estão sendo mensurados, as ações que são realizadas, os planos de ação, toda a gestão, ela é orientada e suportada rotineiramente pela análise de indicadores. Cada negócio, cada cooperativa tem o seu indicador específico
algumas sugestões aqui de indicadores genéricos, mas que podem ser, sim, contemplados e utilizados por cada um de vocês. Como é a gestão de vocês suportada por esses indicadores? Pessoal, sempre em minhas consultorias com cooperativas, quando estamos trabalhando a busca por resultados, muitas vezes eu sou questionado se a essência do cooperativismo não estaria sendo perdida quando o cooperativismo começa a ter como alvo a busca por resultado econômico. A essência do cooperativismo, será que estaria sendo perdida? E o que eu gostaria de destacar para vocês aqui é que manter a essência é totalmente diferente de sermos conservadores em nossas ações. A cooperativa pode sim buscar resultados, adotar uma postura arrojada, porém o cooperativismo vai buscar resultados sem abrir mão dos seus valores e dos seus princípios. Não é conflitante. Os princípios do cooperativismo, os nossos valores, vão ser sempre a referência que vão nos ajudar a entender e a ponderar tudo o que estivermos fazendo quando o objetivo for buscar resultado. E nós podemos sim ter como objetivo uma gestão arrojada, uma gestão que busca resultados, porém, sem perder a essência. Manter a essência é completamente diferente de sermos conservadores. Todo gestor, ele tem como um desafio dentro do seu negócio, da sua cooperativa, buscar a excelência na execução daquilo que foi planejado, daquilo que foi definido. Ele tem como objetivo, como desafio, fazer a retenção do conhecimento dentro do seu negócio, da operação da sua cooperativa. E tem também como desafio disseminar as melhores práticas. Práticas que são referência, muitas vezes identificadas dentro de uma determinada unidade, que poderiam ser replicadas nas demais unidades que compõem o nosso sistema. Grande desafio do gestor que está envolvido na gestão estratégica, buscando resultados consistentes. Uma frase do Falcone, que eu gosto sempre de citar, uma referência em planejamento, em gestão estratégica para todos nós. Conhecimento se guarda na cabeça das pessoas e também nos padrões, nos processos. Muito importante, quando a gente vai trabalhar, entender o conceito e definição do conhecimento dentro do nosso negócio. O conhecimento explícito, ele tem por definição tudo aquilo que envolve teoria. Ele pode ser codificado, pode ser padronizado e armazenado. O conhecimento explícito, ele é fácil de ser comunicado e transmitido. É muito importante quando a gente identifica a necessidade de definir padrão, de definir processo, estruturar processos dentro do nosso negócio. Qual que é o grande objetivo de se padronizar, de se levar características da operação para um processo? Nós temos sempre como desafio despersonificar o conhecimento. Muitas das vezes o conhecimento, o nível de excelência de execução da nossa cooperativa, ele é dependente de determinado profissional, determinado empregado, colaborador. O dia que este colaborador não está mais conosco, o nosso índice de execução, a nossa performance de atingimento de resultados, ela acaba caindo, porque o conhecimento ele estava na cabeça das pessoas, ele não estava de posse da cooperativa, em termos de padrão, em termos de processo. Grande desafio que nós temos aqui, tudo que puder ser padronizado, tudo que puder ser transmitido, traduzido para um processo, nós teremos como desafio fazer com que isso aconteça. Estruturação de processos e padrões que garantam a execução daquilo que nós nos propomos a fazer, buscando sempre uma performance adequada que nos conduza para os nossos objetivos, para a superação das nossas metas. Porém, é muito importante a gente entender também que existe o chamado conhecimento tácito. O que é o conhecimento tácito? É todo conhecimento que é adquirido na prática, ao longo da vida. É o conhecimento que é adquirido através da experiência de quem está conosco.
está na cabeça das pessoas. Ele é difícil de ser formalizado, difícil de ser explicado. Por que é interessante nós termos essa consciência, entendimento do que vem a ser o conhecimento tácito? Nós temos, sim, como objetivo levar tudo para um padrão, para um processo. Tentar ao máximo a despersonificação do conhecimento, a dependência de pessoas. Mas nós temos que ter consciência que uma cooperativa de sucesso, uma cooperativa que vai ser perene, ela depende de ter pessoas qualificadas no negócio dela. E por mais que nós tenhamos como objetivo formalizar, padronizar operações, procedimentos, tarefas, nós vamos ter sempre um algo mais que está na cabeça das pessoas e a gente não vai conseguir levar isso para um processo. Vamos imaginar um assunto que é sempre recorrente e muito interessante para a gente contextualizar essa abordagem. Vamos imaginar, está muito em moda hoje, essa questão de receitas, de pratos, esses programas de televisão que mostram receitas específicas. Vamos pegar como referência para esse nosso exemplo. Imaginem todos vocês, nós estamos aqui na sala com todos os nossos participantes e nós tenhamos uma determinada receita de um prato, de um determinado chefe, que ela está toda mapeada, ela está padronizada, ela está destacada, quais são os ingredientes, como deve se fazer, tudo escrito muito bem. Se eu tenho essa receita descrita, eu estou nesse processo fazendo com que este conhecimento seja explícito. Eu tenho a receita registrada, uma garantia de que nós possamos, no futuro, independente desse chefe estar ou não conosco, deste cozinheiro estar ou não conosco, nós executarmos aquele prato, aquela receita novamente. Porém, se nós distribuirmos essa receita para todos aqui presentes, possivelmente nós vamos ter diferentes resultados ao final. Se nós tivermos 500 pessoas envolvidas, 500 resultados diferentes. E por que isso acontece? Nós temos que levar em consideração a experiência do cozinheiro, a experiência que está na cabeça dele, no dia a dia, o conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo. E isso fica de mensagem para a gente com o seguinte objetivo. Padronizamos o que foi possível, despersonificamos, mas uma vez que o conhecimento tácito existe e não é possível eliminá-lo, nós temos que trabalhar na gestão estratégica a redução do turnover, a redução da rotatividade da nossa equipe, trabalhar a retenção do conhecimento. Pessoas-chave que têm determinado conhecimento, experiência, que fazem parte do resultado da história do nosso negócio, elas devem ser mantidas, trabalhadas para que permaneçam conosco no negócio. Reduzo a dependência, mas eu sei que pessoas sempre farão a diferença. Importante, todo gestor que está buscando resultado definido no planejamento estratégico, que tenha noção, importância, pleno conhecimento de que pessoas fazem parte desse processo. Faz parte também de desafio do gestor a definição de metas, a definição daquilo que a sua equipe mensalmente vai trabalhar, vai procurar superar para num determinado período aquela meta anual ser superada, o objetivo alcançado. E uma sugestão de definição de meta aqui para todos vocês. Estabeleça qual indicador deve ser controlado, deve ser trabalhado. Conheça o seu desempenho atual. Conheça o melhor desempenho possível, a operação benchmark. Ela pode estar no mercado, ela pode estar dentro do próprio sistema do cooperativismo. Qual é a referência de melhor desempenho? Calcule essa lacuna. E em função dessa lacuna calculada e identificada, defina qual vai ser o degrau, qual vai ser o salto pretendido por sua operação naquele período, que seja mensal, semestral ou anual. Lacuna identificada, qual vai ser o salto? Esta definição de metas é de responsabilidade da gestão estratégica, de cada gestor que, norteados pelos fundamentos, objetivos, metas do planejamento estratégico, vai definir as suas metas pontuais em cada área de operação da cooperativa. Muito importante, defina qual vai ser a meta que será desafiadora, porém ela tem que ser atingível. Não adianta a gente colocar uma meta muito elevada, isso vai acabar gerando um desestímulo. A meta tem que ser possível de ser alcançada, mas ela tem que ser desafiadora. Uma observação que é muito bacana nesse momento de definir meta.
A busca pela meta é o caminho para o crescimento a partir do momento que gera desconforto. Se você é gestor, ao distribuir a meta para sua equipe não reclamar, a meta está fraca. Isso é fato. A meta tem que ser desafiadora. Ela tem que gerar desconforto. E a partir do momento que esse desconforto é gerado, isso gera também nas pessoas a motivação de correr atrás do conhecimento, de tentar se superar. E faz parte da gestão estratégica estar dosando e definindo essa meta junto com a sua equipe. Atividades de planejamento, que são muito importantes, então, na gestão estratégica. Importante que nós façamos uma análise de tudo aquilo que vai ser trabalhado. A informação em si não vale nada. É preciso analisar informações, estratificar dados. O gestor, ele precisa dominar métodos de análise. Ferramentas da gestão pela qualidade, sempre um suporte, precisam ser compreendidas, dominadas através das ferramentas, das informações que nós temos dentro do nosso negócio, nós conseguimos direcionar os nossos esforços para o alcance dos resultados. Curva ABC Pareto, importantíssima. Muitas das vezes estas informações já estão dentro dos sistemas das nossas cooperativas. Os relatórios já estão prontos. Os relatórios já estão padronizados, é preciso se analisar rotineiramente, tomar a decisão fundamentada. Diagrama de causa e efeito, Ishikawa, plano de ação, matriz SWOT, qualquer ferramenta de gestão estratégica deve ser considerada e dominada pelo gestor. Gestão estratégica, definição de estratégias e ações orientadas pelo planejamento estratégico. Nesse momento, eu gosto de destacar a palavra utilizada, gestão estratégica. Uma palavra muito bonita, né? Muito bacana de ser utilizada. Agora, eu só posso dizer que a minha gestão é estratégica caso ela esteja orientada pelo planejamento estratégico. Se eu estiver fazendo uma gestão que não leve em consideração os fundamentos, os objetivos, as perspectivas recomendadas pelo BSC para serem trabalhadas, se não tiver relação com o planejamento estratégico, a minha gestão não será estratégica. Eu posso falar que o meu negócio, então, será gerido, conduzido pela gestão estratégica, caso o planejamento estratégico seja a nossa referência. Eu gosto muito dessa imagem também, quando a gente está falando de execução da gestão estratégica. Muitas das cooperativas, ou falando do mercado como um todo, muitas das empresas têm um planejamento muito bem feito, muito bem fundamentado, estruturado. E esse planejamento, quando é realizado, muitas das vezes fica-se esperando que o resultado apareça. Este resultado só vai aparecer se nós tivermos execução. Importantíssimo nós entendermos que o que vai fazer com que o conteúdo do nosso planejamento resulte naquilo que foi desejado, na nossa visão de futuro, nos objetivos e metas a serem superadas, caso nós tenhamos qualidade de execução naquilo que foi planejado. Uma frase muito interessante de Kaplan e Norton, os inventores do BSC. O sucesso nos negócios não é alcançado por uma estratégia brilhante. Ele é alcançado por uma execução brilhante da estratégia. Não precisa, muitas vezes, a gente ficar se questionando se a nossa estratégia é melhor, se ela já está perfeita para ser executada. O fato é, uma vez definida uma estratégia, se o foco de vocês, gestores, de todas as cooperativas aqui conosco, passarem a ser na execução daquilo que foi definido, nós temos uma grande chance do resultado aparecer. O sucesso não é alcançado por uma estratégia brilhante. É a execução brilhante da estratégia que vai fazer com que o resultado apareça. Muito interessante essa abordagem e contextualização que nós fazemos aqui também nas etapas de planejamento e de execução. Enquanto nós estivermos planejando, nós podemos ser criativos à vontade. Solta a imaginação. Pense em todas as possibilidades possíveis. É a hora de pensar, estruturar, repensar.
Planejamento fechado, planejamento definido, nós temos que ser militares na execução. Aquilo que foi planejado agora precisa ser executado. E não é hora mais de ficar questionando se era ou não o melhor planejamento. Se nós entrarmos nessa ciranda, a gente nunca sai do estágio de ficar eternamente planejando. E até uma pergunta que foi feita no webinário passado: até que ponto o planejamento estratégico ele continua ou não atual? É ou não uma metodologia a ser considerada? A partir do momento que nós temos as metodologias ágeis sendo trabalhadas, sendo envolvidas e muito sendo apresentadas. E quando a gente percebe aqui, um grande ponto assim, que merece atenção para todos nós é metodologia de planejamento estratégico. Nos conduz para um patamar mais elevado, sim. Nos permite buscarmos a visão do nosso negócio, superar nossos objetivos e metas, quando nós tivermos competência na execução daquilo que foi planejado. Sempre importante, em todo o processo de gestão estratégica, estar demonstrando, apresentando as atividades de controle que você realiza. Quais são as metas e indicadores que estão sendo trabalhadas? Qual é o estágio atual de atingimento, de performance de cada um deles? Planos de ação podem ser revisados, formulados no decorrer da gestão, a partir do momento que situações inesperadas surgem e eu preciso reagir rapidamente como gestor a essas situações, suportados por planos de ação sempre. Acompanhamento. Coloque o quadro de gestão à vista, que seja fisicamente ou nesse momento de pandemia, que seja virtualmente para todos os gestores, todos os envolvidos, toda a sua equipe acompanhar e entender muito bem aonde ela está. E sempre levando em consideração metas, indicadores sendo controladas com planos de ação inicialmente definidos. Ao serem acompanhados, pode ser que gerem a necessidade de estruturação de novos planos de ação, sempre orientados pelos nossos fundamentos, a nossa estratégia empresarial, o nosso planejamento estratégico. Nossa série Caminho para a Excelência. 3 cadernos como recomendação para que vocês busquem fundamentação. O de estratégia e planos, o caderno de pessoas, o caderno de processos. Está aqui o link, mais uma vez. Nosso pessoal de suporte já está colocando esse link mais uma vez no nosso chat para que vocês possam fazer o download de todo este conteúdo. Importante que vocês analisem, estudem e complementem o conhecimento que vocês já têm. Eu vou para o meu slide final, já chamando o Coronel Wellington, que vai passar para vocês a apresentação dele, contextualizando a abordagem sobre a perspectiva da sua gestão na COP1000. Após a fala dele, a gente volta para bater um papo. Coronel, com você, a palavra é sua. Professor Osmar, boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar o professor Osmar Oliveira, o nosso superintendente Renato Nobre, agradecer a oportunidade da Sescop Nacional. Vou ser muito franco, viu, pessoal? Eu vou dar uma visão muito prática dessas questões, mas falar depois do professor, que já esgotou o assunto, vai ser muito difícil. Então, se eu parecer que eu sou repetitivo, as apresentações são absolutamente diferentes, diversas, mas o conteúdo é o mesmo. Então, eu vou fazer aí a... Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim, tá tudo ok. Então, ok. Então, eu pretendo aí, nesse segundo encontro, falar sobre gestão estratégica, como já foi mencionada pelo professor Osmar. Nós somos a Cicobi COP1000 e eu sou, como foi dito, o diretor de negócio da cooperativa. A COP1000 é uma cooperativa de crédito que está localizada no estado de São Paulo, sediada no estado de São Paulo. Esses são os números da cooperativa no ano de 2019. Nós podemos atuar tanto com pessoas jurídicas como pessoas naturais no estado de São Paulo. E no Brasil, nós temos aqui no estado, na verdade, 28 postos de atendimento. No Brasil, nós podemos atender todo o segmento de policiais e congêneres e militares. Aí, vocês estão vendo os nossos garotos propaganda. Originalmente, a cooperativa nasceu da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Muito bem. Então, vamos agora voltar aqui o que a nossa exposição. Eu queria, na verdade, fazer para vocês uma proposição, né? Nós estamos vivendo, como todos sabem, um ambiente extremamente volátil, complexo, incerto e ambíguo. Esse é o VUCA. A pergunta que eu faço é o seguinte: bom, como que uma organização pode lidar com um ambiente desse porte e assegurar sua sustentabilidade e perenidade? Os gestores, normalmente, no dia a dia, estão tentando sempre assegurar a sua existência. Então, quando nós falamos em ter um ambiente desse porte, nós temos que ver o que duas pessoas já falaram, de certa forma, para outras áreas que têm tudo a ver com a área de gestão. Atribuem a Einstein a seguinte frase: insanidade continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Percebam que ele já falava que se eu fizer sempre as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Sucesso no passado não representa sucesso no presente nem no futuro. Também atribuem a Charles Darwin a seguinte visão: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então veja que a solução para a sobrevivência das organizações está na adaptação das variáveis externas do ambiente organizacional. Só para que eu possa contextualizar a questão ligada à gestão estratégica, eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente aqui de alguns conceitos: planejamento estratégico, plano estratégico e gestão estratégica. O planejamento estratégico nada mais é do que a atividade cognitiva, é de pensar estrategicamente. E o produto final é um plano estratégico, que na verdade é um elenco de diretrizes e objetivos que eu vou tentar implementar ao longo de um certo tempo. Então, aqui, as ferramentas existem várias para as mesmas coisas, aqui eu só estou citando algumas delas. Então, inicialmente, quem faz planejamento estratégico, ele começa pensando como que é o ambiente externo. Esse ambiente que eu acabei de citar. E, para isso, ele pode usar uma ferramenta como a Pestel, né? Que faz uma análise das ameaças e oportunidades do ambiente externo. Todos sabem que nós não temos decisão, nós não podemos mudar o ambiente externo. O que nós podemos mudar é o ambiente interno. Por isso, usando a EBSC, que já foi citado pelo professor Osmar, nós podemos fazer uma análise das nossas forças e fraquezas. De forma que essas forças e fraquezas podem ser trabalhadas ao longo do tempo para que eu possa aproveitar o ambiente externo. De forma que eu possa aproveitar as oportunidades e afastar as ameaças. Eu geralmente nós usamos o SWOT cruzada, para quê? Para que eu possa entender do ambiente interno quais são aquelas poucas forças e fraquezas que têm grande impacto neste ambiente que eu levantei. E a partir dessas poucas forças e fraquezas, eu passo por alguns filtros, né? Porque às vezes eu posso ter uma estratégia maravilhosa, mas eu não tenho nem recurso, nem capacidade interna. Para isso, eu posso usar uma ferramenta como a VRIO para verificar se aquela estratégia que eu estou querendo implementar para potencializar, por exemplo, uma força minha ou neutralizar uma fraqueza, se eu tenho a capacidade de implementar. Depois que eu faço isso, tem que passar num outro filtro. Nós estamos no mundo competitivo. Michael Porter, um grande especialista na área de, como chama, de estratégia, ele, na verdade, apresenta 5 forças de Porter como uma forma de você avaliar se aquela estratégia sua, ela te garante vantagem competitiva. Se eu não estou querendo, toda organização não busca competição. Toda organização busca se posicionar estrategicamente de forma que ela seja a única a oferecer aquele produto ou serviço. Então, a gente avaliar a nossa estratégia com base nas 5 forças de Porter é também muito inteligente, porque eu posso escolher um ambiente de menor concorrência e, consequentemente, ter um melhor resultado no futuro. Por final, nós também indicamos que as pessoas têm que entender para quem que nós estamos fazendo essa estratégia. Grupos e pessoas têm influência e poder sobre as nossas estratégias. Se eu não conhecer quem são e como eu tenho que atuar em relação a elas, eu não consigo implementar essa estratégia. Feita essa análise de forma muito rápida, a organização cria o que se chama de plano estratégico. O plano estratégico é um conjunto de objetivos, um conjunto de estratégias, de diretivas, de diretrizes que a gente vai implementar no curto, no médio e no longo prazo. Então, aí surge, na verdade, aqui é só um exemplo, né,
de um mapa estratégico. Só tem as estratégias aqui. Usei, inclusive, o BSC do professor. Veja que nós estamos muito alinhados. E, obviamente, que este conjunto de estratégias tem que estar, obviamente, atendendo o propósito da organização, a sua missão, a sua visão e os seus valores, que também são feitos no momento da elaboração do plano estratégico, do planejamento estratégico. Muito bem. Eu gostaria só de enaltecer, o professor já falou isso aí, mas isso é muito importante. O modelo que foi feito por Capra e Norton, ele é muito inteligente. Vamos lembrar que uma organização que apresenta resultados positivos um atrás do outro, ela pode falir, porque ela deixa de ter, em outras perspectivas, algum tipo de suporte. Então, o que é proposto para os professores Capra e Norton, eles levam em consideração o seguinte: bom, eu tenho 4 perspectivas. A primeira perspectiva, que é de aprendizado e crescimento, é aquela que comporta os recursos humanos que eu tenho, né, os recursos informacionais e também a estrutura, a organização como um todo, a forma que ela está estruturada. Vejam, se eu não tenho pessoas que tenham competências, se eu não tenho pessoas que estão distribuídas adequadamente numa organização, se elas não têm acesso adequado à informação, elas não têm como produzir bons processos internos. Simples assim. Outra coisa, na perspectiva de processos internos, nós temos que escolher aqueles processos que efetivamente geram valor para a organização. Então, eu não preciso ser bom em todos os processos internos. Eu tenho que ser excelente naqueles que têm a ver com a minha finalidade. E vejam que eu não teria condição de ter esses processos de excelência se eu não tiver, como já disse, pessoas competentes para fazê-lo. Da mesma forma, se eu não tenho processos excelentes naquelas atividades que são finalísticas da organização, que geram valor, eu não consigo atender o meu cooperado e a sociedade. Eles não conseguirão estar satisfeitos e, consequentemente, eu não teria a fidelidade deles e eles não gerarão a componente financeira. Então, percebam, o fato de alguém ter resultados financeiros um atrás do outro não significa que ele vai sobreviver no futuro. Quer ver uma coisa? Muitas organizações só olham, todos sempre olharam para a componente financeira. E, de repente, um concorrente fala, olha, a Cicobi Copmil, que é o exemplo que vou dar agora aqui, tem lá, olha, um pessoal muito talentoso, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou simplesmente atrair essas pessoas para a minha organização, não vou perder tempo. Eu vou pagar muito melhor, vou dar muito melhores benefícios e atrair essas pessoas. A pergunta é o seguinte, eu não tenho a base, eu não tenho mais as pessoas que pensam. O professor falou sobre a questão da gestão do conhecimento, que, embora tenha o conhecimento explícito, registrado, inclusive, tem que as pessoas estar a todo instante inovando. Eu perco essa componente. Em pouco tempo, eu perco todo o restante. O resto vai ruir. Eu não vou ter mais resultados financeiros. Então, quem busca resultados financeiros tem que se preocupar com todas as camadas. E a camada do cooperado, dê o nome que quiser, cooperado, cliente, assim por diante, é também da sociedade. Não existe a possibilidade de nós oferecermos produtos e serviços que sejam atrativos e que não tenham a preocupação socioambiental e econômica. Sem isto, não é possível ter organizações perenes. Então, aqui nós temos aqui um mapa estratégico. Bom, pessoal, eu acho que a pergunta mais importante, os professores Capra e Norton já responderam para nós, tá bom? Quais são as barreiras, quais são as dificuldades, quais são os desafios da implementação estratégica. Até agora, eu não falei de gestão ainda, vamos começar a falar de gestão daqui para frente, ok? Muito bem. Os professores Capra e Norton fizeram uma grande pesquisa com empresas que implementavam estratégia e chegaram à seguinte conclusão: 9 em cada 10 organizações falham na implementação de estratégia. Ou seja, só 10% conseguem implementar a sua estratégia. Por que isso acontece? Eles levantaram 4 principais barreiras. A primeira delas, que apenas 5% do nível operacional compreende a visão de futuro. Ou seja, há um problema de comunicação. Se não houver comunicação da estratégia de forma adequada para as partes interessadas, é óbvio que há uma grande possibilidade de insucesso. Somente 32% das organizações possuem mecanismos eficazes de monitoração, e controle de evolução da estratégia. O professor já falou isso aí. Se você não mede, você não consegue entender para que lado o barco está indo. Nós estamos à deriva.
Então, não adianta eu ter um grupo de estratégias e simplesmente não fazer o controle delas, medir periodicamente e fazer os ajustes necessários para que ela aconteça. Vejam que só 68% não fazem nenhum controle da estratégia. Não vão conseguir implementá-la. 78% das organizações, que é uma outra hipótese, não vinculam orçamento estratégico. Então, vejam bem, vocês querem fazer alguma coisa e vocês não têm recursos para desenvolver. Qual que é a consequência? A consequência é que nós não faremos implementação estratégica. Nós temos só uma boa intenção, né? Nós estamos bem intencionados, mas nós não conseguimos implementar. E, por final, eles chegaram à conclusão que 75% das organizações não vinculam incentivos e remuneração e estratégia. Estratégia, pessoal, é mudança. É sempre fazer alguma coisa diferente para um cenário diferente que se impõe. Se é diferente, as pessoas não gostam de mudar. As pessoas têm uma dificuldade, elas gostam de estabilidade. Se é assim, como que eu faço as pessoas mudarem? Eu incentivo, eu bonifico, eu mostro para elas qual é o caminho. Então, vejam que isso é o que os professores Capra e Norton entenderam como sendo barreiras que devem ser tratadas. Então, eu vou apresentar para vocês aquilo que nós aqui na Cicobi Coop Mil implementamos como sendo uma regra para a nossa gestão estratégica. Essas informações aqui, elas foram, na verdade, não tem nada de novo aqui, tá bom? Tudo aqui é o que as boas práticas de gestão recomendam. Então, nós vamos falar da gestão estratégica como sendo a implementação, a avaliação e o controle da estratégia. Nós temos um plano estratégico, então, e a partir desse momento o plano estratégico tem que ser implementado. E é isso que nós vamos tentar aqui descrever para os senhores. Então, a primeira questão é a implementação da estratégia. Aí, para que eu possa implementar a estratégia, como já foi percebido pelos professores Capra e Norton, eu tenho que comunicar a estratégia de forma competente. Eu tenho que, na verdade, dependendo da influência e poder de grupos e pessoas que têm sobre minha estratégia, eu tenho que ter um relacionamento de comunicação diferenciado. A partir dessa questão da comunicação da estratégia, eu tenho que fazer o desdobramento. A estratégia é somente uma visão, pessoal. É onde eu quero chegar em algum momento com a minha organização. Mas, no dia a dia, eu tenho que ter ações efetivas, atos concretos. Eu tenho que criar, na verdade, projetos estratégicos, 1, 2 ou muitos mais, para que alguma estratégia tenha seu efeito final. E, por final, eu tenho que ter um sistema de indicadores e metas. Porque se eu não medir a estratégia, se eu não medir os projetos estratégicos, eu não vou a lugar algum. Se acontecer a estratégia, vai ser mero acidente, né? Então, todo mundo sabe que 50%, se a gente ficar quietinho e não fizer nada, 50% vai dar certo, 50% vai dar errado. Quando a gente faz planejamento, é para reduzir esses 50% que possam dar errado. Depois que eu fiz todo esse sistema de indicadores e metas, eu tenho que ter reuniões, eu tenho que ter um momento para avaliação de estratégia, verificar esses indicadores, verificar os benchmarks que eu criei, inclusive, para que se eu estou atendendo, ou estou atendendo a estratégia e os próprios projetos estratégicos. E, por final, se eu tenho lá um elenco de projetos estratégicos para que uma estratégia seja efetivada e não está dando certo, eu tenho que fazer o quê? Descontinuar, para o projeto. Esse projeto não é adequado para que eu possa fazer essa estratégia funcionar. Logo, PDCL, eu vou simplesmente parar de fazer alguma coisa com isso. Então, eu acabei de escrever o PDCL, tá bom, pessoal? Isso aqui, ó, o P, nada mais nada menos que é o plano estratégico, que é a entrega que é feita para que a gestão executiva implemente. O D é justamente a parte da implementação. O C é a parte de controle, avaliação e controle. Tá bom? E o L é o aprendizado. Aquilo que não está dando certo, eu tenho que mudar meu posicionamento e ter uma outra iniciativa que possa melhorar isso aí. Bom, reparem que este modelo que eu estou apresentando para vocês tem aí uma coisa chamada governança. Para aquelas cooperativas, para aquelas organizações que têm uma governança dual, formada por conselho de administração e diretoria executiva, quem faz o plano estratégico, quem entrega o plano estratégico é o conselho de administração. E quem executa a gestão estratégica é a diretoria executiva.
Para quem não tem um modelo dual, tem só a diretoria executiva, faz os dois. Mas veja, tem que ter alinhamento entre conselho de administração, diretoria executiva. O conselho fiscal também é importante, porque ele é aquele que faz o controle de regularidade, né? O controle de legalidade, ele faz compliance da organização, ele é importante também que esteja envolvido nisso. E, com certeza, a liderança da organização. Pessoal, o que os líderes não querem, eles não fazem. Essas pessoas têm que ser convencidas, tá certo? Têm que ser arrastadas. E vou ser muito claro, se tiver um líder que não conseguir se a gente não conseguir convencê-lo, então é melhor trocar de líder. Porque nesse momento é todo mundo vestindo a camisa, fazendo parte do mesmo time. É ser um monolito acima de tudo. Muito bem, eu vou tentar aqui rapidamente, para cada uma daquelas variáveis, dar uma explicaçãozinha, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, como mostrei para vocês, o nosso plano estratégico. E aqui do lado, eu tenho aqui uma matriz de avaliação de stakeholders, né? Então, mapa de stakeholders, matriz de stakeholders, stakeholders ou partes interessadas, é tudo a mesma coisa. O que é importante a gente saber é o seguinte, que tem pessoas que têm grande influência e poder. Estão aqui no quadrante 4. São pessoas que a gente tem que gerenciar, tem que negociar com eles. Às vezes, são as pessoas que têm grande capacidade de fazer com que a sua estratégia não seja atingida. Se ele não for convencido, a gente não conseguirá implementá-lo. Também, da mesma forma, tem pessoas que, na verdade, não têm nenhuma influência e poder sobre a minha estratégia. Essas, eu só preciso deixar informadas, certo? Só isso. Então, rapidamente, este momento da comunicação é muito relevante. As pessoas têm que saber o que está acontecendo e para onde nós estamos indo. Bom, aqui, só para ficar muito assim didático, eu transformei aquele nosso plano estratégico, tá certo? Em uma planilha, tá vendo? A estratégia está aqui, nós temos as perspectivas, 4 perspectivas do BSC. Eu aqui coloquei uma ou outra exemplo de estratégia ou de objetivo estratégico, né? Por exemplo, aqui, aprendizagem de crescimento, eu coloquei aqui, promover a gestão por competências. Né? No processo interno, ampliar a maturidade da gestão por processos, e assim por diante. O que é o desdobramento que eu falei? É isso aqui, ó. Desdobramento, para cada uma dessas estratégias, eu tenho que ter um ou vários projetos que eu vou efetivamente fazer no dia a dia. Então, por exemplo, quando eu falei aqui em promover a gestão por competências dentro da perspectiva aprendizagem e crescimento, eu, na verdade, estou sugerindo aqui um plano de capacitação, partindo da premissa que, se eu quero uma gestão por competências elevada, então eu tenho que entender que os meus colaboradores, todos eles têm que estar preparados para as tarefas do dia a dia, e tem que ter competência, 100% delas. Só que isso não acontece, né? A gente está sempre mudando o processo, a gente está sempre mudando as coisas. Então, as pessoas têm competência hoje, não têm competência amanhã. Tá sempre tem que estudar. Então, o que nós estamos propondo é que um dos projetos, para atender essa expectativa, essa estratégia, é ter um plano de capacitação. Eu levanto os gaps de competência e monto lá um rol de treinamentos para que as pessoas tenham mais ajuste às suas necessidades. Então, veja que o que vai gerar a estratégia, que ela vai ser efetivada ou não, é o plano que eu estou criando aqui. Agora, pessoal, você imagina, eu crio lá um plano de capacitação, concurso, treinamento, mas ele não tem orçamento, não tem dinheiro, acabou aí a brincadeira. Então, nós temos que ter, sim, a preocupação de atribuir orçamento para aquilo que a gente vai fazer. É lógico que um plano estratégico é feito por um certo tempo. Nós aqui na Copamil fazemos pelo período de gestão do Conselho de Administração, de 4 anos. Então, durante os 4 anos, a gente vai dividindo. Então, tem coisas que são mais importantes, coloca na frente. As coisas que pode fazer mais não tem recursos, a gente faz um subsequente, assim por diante. Bom, o que então é aquela criação do sistema de indicadores e metas? Eu peguei, então vocês estão vendo aqui, é o mesmo, como chama, é a mesma planilha, e agora colocando aqui indicadores e metas. Então, pensem assim, usando aí os exemplos que o professor já nos disse, tá bom? Nós temos que ter metas que são desafiadoras, mas que sejam execuíveis.
nós temos que olhar para um benchmark que é o melhor resultado do seu segmento ou do planeta. Então, a partir disto, eu, na verdade, estou olhando aqui, ó, aqui na perspectiva financeira, tem aqui uma estratégia que eu chamo de gerar sobras, tem um responsável e tem uma métrica aqui, tá bom? Um indicador. Sobras líquidas. O que eu quero gerar, para que eu possa entender que essa estratégia está sendo cumprida, é de sobras líquidas. Muito bem. Anualmente, eu estou prevendo que eu quero ter 1 milhão de sobras líquidas no primeiro ano, 1 milhão e 100 no segundo, 1 milhão e 200 no terceiro, 1 milhão e 300 no quarto. Quando é que a minha estratégia estará sendo atendida? Quando a meta for atendida, quando ela for cumprida, quando o meu resultado for igual ou superior à meta prevista para o período. Muito bem. Esses indicadores que medem a estratégia são conhecidos como indicadores finalísticos ou outcomes. Ou seja, mesmo que não dê certo o meu processo, meus projetos, mas dê certo este indicador, está tudo bem. Agora, para essa atividade, eu, por exemplo, indiquei aqui como um projeto, o plano de expansão. E mais à frente, eu criei também indicadores para o plano de expansão. Eu quero mostrar que eu estou evoluindo o plano de expansão. Esses indicadores são indicadores de desempenho. São indicadores chamados de driver. E, na verdade, de caminhar, estou dirigindo o meu processo estratégico. Então, eles acontecem em período, a medição deles é em período inferior à da estratégia. Porque se eu estiver andando corretamente aqui, e se eu estiver no caminho certo, é óbvio que eu vou atingir a estratégia. O importante, acima de tudo, é que eu consiga atender as estratégias. Todo o restante foi feito para que isso aconteça. Ok? Então, muito bem. O professor falou uma coisa que eu acho muito importante. Tem um estudioso chamado Michael Porter, né? Acho que todos conhecem, ele é muito famoso, ele tem mais de 100 best-sellers somente nos Estados Unidos. Ele, junto com Peter Drucker e outros tais aí, foram os papas são os papas da estratégia, né? São pessoas que tudo que eles fazem tem que ser muito bem ouvido, porque eles sempre estão falando as coisas que vai acontecer, enfim. Então, o que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, eu tenho um plano estratégico formal, estruturado, ok? E eu, ao longo do tempo, eu vou tentando atender a minha estratégia, uma estratégia realizada. Meu objetivo de ter um plano estratégico estruturado, eu quero atingir os objetivos de médio, curto, médio e longo prazo. Ok. Só tem um probleminha. O ambiente externo nosso está em eterna mutação. Tá certo? Eterna mutação. Então, o que ele fala é o seguinte, olha, você tem um plano estratégico, você está pilotando seu plano estratégico agora. Ok, mas surge uma estratégia emergente, você não vai aproveitar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Até o final do ano passado, ninguém imaginava que nós estaríamos na situação que estamos hoje no mundo. Não é no Brasil, não, no mundo. O Brasil vinha começando a crescer, etc, etc. De repente vem uma pandemia, nós tivemos aí várias orientações de isolamento social. Muitas organizações, se não mudar o jeito de fazer, simplesmente vai desistir. Então, vejam, todos nós fomos forçados para uma transformação digital. Isso não é uma estratégia emergente? Ela não passou a ser tão importante quanto o plano que vocês tinham? Então, nós não devemos fazer nada agora? Vou mais além. Houve uma tremenda mudança no ambiente negocial e organizacional que todo mundo hoje está fazendo revisão estratégica. Ou não? As estratégias que nós tínhamos aí, então, são válidas ainda? Não é possível. Mudou muito. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então, por conta disso, esta é uma atividade que, pelo menos uma vez, você tem um plano estruturado, então, uma vez por ano, você tem que dar uma revisada. Se não surgir nada de novo. Como surge o exemplo que eu estou dando agora, nós temos que antecipar essa revisão, porque muita coisa está mudando no mundo. Né? O que estão chamando de novo normal pode, na verdade, ser uma grande oportunidade para todos nós, se nós entendermos assim. Ou pode ser a pá de cal para as organizações. Eu falei no início da minha palavra que nós buscamos, como gestores, nada mais, nada menos do que sustentabilidade. Nós lutamos a existir. Né? Como qualquer organismo biológico,
Se nós não nos adaptarmos, como Darwin ensina, pouco importa a gente ser inteligente e forte, tá bom? Dinossauro na Terra já foi muito forte e deixou de existir. A barata está até hoje aí. E se tiver um cataclismo nuclear, nós deixamos de existir, a batata vai permanecer. Ela é adaptável. Organizações têm que ser adaptáveis. E para finalizar a minha fala, eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante, que o SESCOP Nacional tem feito, que eu acho muito relevante. Tudo que eu falei aqui, o professor também falou, e deu exemplos. A última lâmina da sua apresentação vai se reportar a isso, mas o SESCOP Nacional tem um programa chamado Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas. Ok? E inclusive, eu acredito que essa série de webinars aqui, nós estamos dentro deste programa. Ok? Ele, na verdade, ele propõe um modelo de excelência. Esse modelo de excelência é o mesmo modelo da FNQ, Fundação Nacional de Qualidade, maior autoridade em excelência do Brasil. Ela tem um prêmio equiparável aos 3 maiores modelos de prêmios do mundo, né? O Malcolm Baldrige nos Estados Unidos, o Deming no Japão e o prêmio europeu. Os prêmios são muito semelhantes. E o prêmio nada mais é que um modelo de excelência que foi feito com base nas empresas de classe mundial. Então, o que eu recomendo para quem está realmente buscando excelência é ir além da estratégia. Estratégia é o começo de tudo, mas isso está tudo que nós falamos aqui está dentro desse modelo. Tá? Eu recomendaria aqueles que veem na gestão, na boa gestão, uma forma de manter a sua perenidade, que adotassem esse modelo. Porque nele, tudo que nós tratamos aqui, seja a realização do planejamento estratégico, do plano estratégico, da questão da gestão estratégica, e tudo mais está dentro desse modelo. Vou mais além. Recomendo que todos nós participemos, a cada 2 anos, tem um prêmio, que é também fruto desse PDGC, que é o prêmio de gestão pela excelência. Né? Esse prêmio é feito bienalmente nos anos ímpares. Então, o próximo ano, ele será disponível para todos. Então, o prêmio, qual é a vantagem dele? Então, tem um grupo de examinadores externos que não conhecem do cooperativismo e vão analisar a nossa cooperativa e ver o quanto que ela está aderente ou não a esse modelo de excelência. Quanto mais próximo estou do modelo, em tese, eu tenho uma melhor gestão. Então, é uma forma de nós buscarmos a melhoria contínua, né, por meio de metodologias estruturadas. Bom, pessoal, eu encerro aqui a minha fala. Eu fiquei muito lisonjeado de participar de ser convidado desse evento. Estou à disposição aí para as discussões sobre o tema. Muito obrigada ao professor Osmar, ao coronel Wellington. Professor Osmar, se o senhor quiser dar continuidade e acrescentar alguma coisa, eu estou recebendo aqui as perguntas do pessoal. Se quiser, eu já posso passar uma, inclusive, feita para o senhor, que está aqui comigo. Legal, vamos passar a palavra para os participantes, então, e a gente vai conversando. Vamos lá. Claro. Olha, o Luiz, que é da cooperativa Coletiva, uma cooperativa do ramo trabalho, produção de bens e serviços, né? Ele pergunta o seguinte: professor, quais os maiores desafios do cascateamento, do planejamento estratégico para os colaboradores da ponta? Ele pergunta isso porque diz que em várias cooperativas que ele já visitou, percebeu um belo planejamento no papel ou no mapa, mas algumas ações desconectadas. Muito bacana, Luiz. Fazer o planejamento, aquilo que foi definido, acontecer na prática. E o cascateamento, ele tem que acontecer com o envolvimento do gestor da área. Ele tem o conhecimento das limitações, dos potenciais da sua equipe, ele tem a sensibilidade da sua operação, ele tem informações sobre o seu negócio, possíveis sazonalidades que estejam ou não impactadas, que influenciem no desempenho de determinado indicador ao longo do ano. Então, é muito importante entender o seguinte: nós temos aquela meta anual. Ok, vamos lá, uma meta de 120. Se eu
simplesmente distribuo uniformemente, 120 ao longo do ano, vai ser 10 em cada mês. Não necessariamente isso é possível. Pode ser, inclusive, que nós tenhamos um período de aprendizado ao começar a executar determinada ação, determinada estratégia. Então, em função da sua experiência, do seu conhecimento, da sua sensibilidade, você, gestor, é importante que você consiga fazer a dosagem dessas metas, desse cascateamento, sempre tendo como referência. Ela tem que ser desafiadora, independente do estágio que você esteja, mas ela tem que ser factível com a realidade. E se isso não acontece com informação do gestor da ponta, nós corremos um sério risco de ter uma meta mal dimensionada. Essa meta mal dimensionada, já no primeiro mês, ela gera um desestímulo. Ok? Perfeito, acho que foi muito bem respondido. Professor, Oi. eu posso fazer uma contribuição? Claro, claro, fica à vontade, vamos lá. A angústia da pessoa que fez a pergunta é muito compreensível, né? Eu acredito que uma coisa que é muito importante, as organizações têm que ter avaliação de desempenho, tá bom? Na avaliação de desempenho, nós temos que negociar com a pessoa que está na ponta aquilo que ele tem que cumprir, que está atrelado ao planejamento estratégico. Isso é uma forma de você garantir que no dia a dia ele vai fazer aquilo que foi pactuado. A avaliação dele será feita com base nisso. Porque senão as coisas ficam muito soltas, né? Então você tem lá um belo de um receituário estratégico, que aprende para todo mundo, ó, que coisa bacana, isso aqui e tal, mas lá na ponta as pessoas não compreendem isso. Na verdade, a gente tem que ter uma preocupação em alinhar com todos os setores. E separar o que é estratégico do que é do dia a dia, né? Porque vamos lembrar que os indicadores, na verdade, são de 3 níveis, hein? Estratégicos, táticos e operacionais. Os operacionais, necessariamente, não têm a ver com estratégia. É o dia a dia das pessoas. Estratégia é foco. É ter poucas e boas orientações naquilo que realmente pode mudar a nossa forma de atuar no mercado. Ok? Perfeito. Muito bem complementado. E a gente vê que são dúvidas que atingem a todo mundo, né? Em qualquer nível, qualquer ramo, qualquer setor, as instituições, as empresas passam por isso. A gente tem uma pergunta aqui direcionada para o Coronel Wellington, veio do Carlos Piz, que é da Sicredi Planalto Central, uma cooperativa do ramo crédito, né? Ele pergunta o seguinte, Coronel, qual a recomendação periódica ideal de revisão do planejamento estratégico? No final da minha fala, eu estava abordando essa questão, né? Basicamente, uma vez por ano seria necessário fazer uma revisão, e toda vez que surgir um fato novo que seja muito impactante no negócio da cooperativa. Isso pode ser bom e pode ser uma defesa da própria instituição. Mas uma vez por ano seria bom rever. Eu não estou falando que fazer um novo, tá? É ver somente se as variáveis que nós usamos no início do planejamento estratégico, se elas existem ainda, né? O mundo está muito dinâmico, muito mutável, né? Então, por conta disso, cada dia fica mais necessária uma revisão mais frequente. Só para ter uma ideia, no passado, sempre se falou o seguinte, se eu conseguir chegar mais distante, a estratégia é melhor, tá bom? Então, as pessoas falam, se tem uma estratégia para 100 anos, que maravilha! Mas isso mudou muito. É impossível hoje alguém ter alguma visão num leque muito grande. Tanto é que nós aqui fazemos o planejamento a cada 4 anos e revisamos anualmente. Perfeito. Teve até alguém que colocou aqui no chat agora em o tal do mundo VUCA, né? E a gente viu na facilitação, no vídeo, no resumo, antes de começar, que no primeiro encontro a gente falou sobre ser um organismo vivo, sobre o planejamento ser um organismo vivo, né? Então, ter essa constante revisitação, essa olhada, tá certo, não tá? Sempre é tempo de mudar para melhorar, né? Chegou uma pergunta aqui que eu vou deixar livre, quem quiser responder primeiro. Acho que o pessoal gostaria de ouvir a opinião dos dois.
É o Daniel Oliveira, ele é colaborador do Sescop no Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte: a forma como nós comunicamos a estratégia, será que ela é uma das grandes vilãs na implementação do planejamento estratégico e como superar esse desafio? O Coronel colocou isso muito bem na fala dele. Ela é um problema, sim, e deixo até que ele reforce. Muitas das vezes nós temos um planejamento muito bem feito, a ponta não sabe do que está acontecendo. E a falha está muito bem identificada. Falha na comunicação. Os gestores não conhecem aquilo que foi definido no planejamento estratégico, quanto mais quem está na ponta executando, que está em contato com o meu associado, com o meu cooperado, com o cliente. A comunicação, ela é fundamental para que nós consigamos transmitir tudo aquilo que está no papel muito bem estruturado para que se concretizem resultados desejados. Só para complementar o professor, eu acho que o grande erro na comunicação de estratégia é adotar a mesma comunicação para todos os públicos. Então, cada público, cada parte interessada, eu não estou falando somente no caso da cooperativa ou da organização, porque pode ser que a parte interessada também seja alguém que tenha relações com a própria organização. Então, terceirizados, parceiros, essas pessoas fazem parte da sua estratégia. Então, a comunicação, ela tem que ser específica para cada público. Na medida em que a pessoa tem mais, como nós falamos aqui, influência e poder na decisão daquela estratégia, nós temos que ter mais cuidados com ela. Muitas vezes, muitas das estratégias têm que ser negociadas com esse tipo de público. Vocês imaginam, nós temos a Cicobi Copinho tem delegados, tá bom? Que representam os associados. Nós temos 43 mil associados, é uma coisa meio assim, até pouco tempo atrás, era improvável fazer uma reunião. Agora não, agora ficou mais simples, né? Mas nós temos delegados. Os delegados representam os associados. É um número muito pequeno, são 40. Então, eles, nesse caso, têm que ser comunicados, têm que ser negociados com as estratégias nossas, porque senão eles podem simplesmente, numa próxima assembleia, falar, não. Quem manda aqui somos nós representamos os associados. Então, logo, essa estratégia não deve ser produzida, não pode ser mais continuada. Então, eu acredito que, sim, a comunicação é importante em qualquer setor, em qualquer atividade. Na estratégia, ela é muito relevante, mas nós temos que ter o cuidado de comunicar de forma adequada os vários públicos que compõem as partes interessadas. Perfeito. Nós temos aqui mais uma pergunta e acho que os dois podem comentar a respeito, né? Posso começar pelo Coronel e, na sequência, o professor Osmar acrescenta. O José Augusto Brunori, ele é da Cotriel, uma cooperativa do ramo agro, localizada no Rio Grande do Sul. E ele colocou aqui no chat a seguinte questão: se a execução da estratégia tem que ser militar, então concluímos que ela deve ter disciplina e respeito ao que foi definido, correto? Coronel. O professor Osmar, eu fiquei muito impressionado com o paralelo que ele fez sobre isso. Eu achei que, sim, ele foi muito correto. Se de um lado, na elaboração de estratégias, temos que ter criatividade, sermos inovadores, mas firmado o plano estratégico, nós temos que ter disciplina. A gente pode mudar a estratégia? Sim, nós já falamos aqui. Periodicamente, faça uma revisão se os fundamentos para os quais ela foi criada, ela existe ainda no ambiente externo. Mas sim, nós temos que ter continuidade, tá bom? Existe um ditado russo que fala que não basta um bom começo, é preciso perseverar. Na estratégia, a mesma coisa. Nós colocamos a estratégia hoje e nós temos que frequentemente revisitar a estratégia. Eu vou dar um exemplo. Na minha cooperativa, nós temos uma comissão chamada Comissão de Qualidade. Ela se reúne uma vez por mês. E nós verificamos todo mês todas as variáveis da nossa gestão estratégica. Por quê? Porque se a gente não fizer isto, cai no esquecimento. Vamos lembrar que nós estamos muito habituados às ondas, né? Qual que é a onda agora? Agora a onda é, sei lá,
A última onda nossa aqui foi essa revolução digital que foi ocasionada pelo isolamento, tá certo? Então, bom, então é bom decorar algumas palavras que estão na moda, tá certo? Para poder comunicar com as pessoas. Depois de uns 3 ou 4 meses, ninguém lembrar mais e ficar quieto. Então, o problema de você implementar alguma coisa é você ter constância. Se não tiver constância, frequentemente as pessoas vão esquecer. A comunicação tem a ver com isso também, tá? Isso tem a relação com o que nós acabamos de falar. Se nós estamos sempre falando as mesmas coisas como mantra, elas não vão ser implementadas. Ou elas vão se perder. Daqui a pouco, putz, mas não tinha uma tal de estratégia uns 3 anos atrás. Ninguém dá mais bola para isso. Então, sim, tem que ter disciplina. Perfeito, Coronel. Falou tudo. A disciplina sempre, caso contrário, a gente encontra uma rotina, um período onde sempre aquilo que foi sendo planejado está sendo questionado. O que foi planejado nunca vai para a execução. Obviamente, sempre com a cabeça aberta para entender se alguma adaptação é necessário de ser feita. Mas a disciplina na execução é que traz o resultado consistente. É isso daí. Em razão do tempo, a gente vai encaminhar agora a última pergunta para vocês, tá? Ok. Não sei se eu vou falar correto o nome da pessoa, me perdoa se eu errar, mas é Yulia Costa. Eu acho que é isso. Yulia Costa, ela é da cooperativa Campique. Yulia, se você quiser colocar aqui no chat qual o ramo da sua cooperativa, a gente agradece. Ela pergunta o seguinte: vocês não acham que a construção do planejamento estratégico participativo, com a colaboração de todos os níveis da cooperativa, não poderia ajudar ou ser uma forma de incentivar as pessoas a entender esse planejamento e ter uma maior efetivação dele? Acredito que pode ser sim. O que a gente tem que tomar sempre cuidado é de não ficar eternamente na fase do planejamento. Então, quanto tempo é necessário, ou quanto tempo se tem disponível para estruturar o planejamento estratégico? Se nós definirmos esse prazo como sendo de 3 meses, de 2 meses ou de 1 mês, depende da realidade de cada cooperativa, nós podemos sim fazer com que as partes do todo da nossa equipe contribuam sim. Muito cuidado com quem estiver conduzindo o planejamento, a gestão dessa estruturação, para que durante esse período de participação, de abertura, para que todos possam compartilhar o que pensam, manifestar aquilo que já perceberam como oportunidade, que não se perca no planejamento. Eu acredito que pode ser feito sim. Perfeito, eu concordo, perfeito. Sim, concordo com o coronel. professor. Nós estamos vivendo um momento de construções coletivas, tá bom? Colaborativas, associativas. Falando em cooperativismo. Então, a gestão, a boa gestão, ela é a gestão que se faz em colegiados. Ok? Então, eles ajudam, na verdade, a divulgação das estratégias, ajudam o engajamento das pessoas no cumprimento desses projetos estratégicos. Sim, não tenha dúvida nenhuma. Não, existem 2 formas de fazer planos, tá bom? Top-down e bottom-up. Então, as pessoas são muito mais assim, sensíveis quando elas participam. Quando elas participam, aquilo passa a ser delas. Quando elas não participam, é dos outros. O esforço para você fazer essas coisas acontecerem é muito maior. Tá? Então, sim, a pergunta é muito aderente a uma boa produção de planejamento estratégico. Perfeito. Muito parecido com casos da vida real, né? A gente pratica isso em casa todos os dias, a gente tenta ter junto com a gente, né? Vamos organizar uma festa, alguma coisa, chama todo mundo para dar opinião. Acho que é mais ou menos por aí. Professor Coronel, muito obrigada. Eu vou pedir agora para o pessoal da produção mostrar aqui para a gente. Acho que o Lucas tem que dar um oi para o quadro dele aparecer, para a gente ver como está a nossa facilitação gráfica, o nosso mapa mental de hoje. Fala aí, Lucas. Oi, gente. Vou contar com vocês mais uma vez. Vocês estão vendo aí o desenho? Está aparecendo legal. Vou dar um
alguns zooms aqui para a gente ir passando pelo... Maravilhoso, Lucas. É que se eu falo, volta para mim a imagem, né? Por isso que eu pedi para você falar. Maravilhoso. Sucesso, viu, esses desenhos. A gente já quer ver o vídeo semana que vem. Bom, antes da gente passar para o nosso encerramento, propriamente dito, lembrar vocês mais uma vez que aqui no chat tem o link da avaliação do nosso evento, tá? Que também nós vamos disponibilizar os links para acesso aos cadernos da segunda edição da série Caminho para a Excelência, tá? E também para a plataforma Capacita Copy, onde vão ficar hospedados os vídeos dos nossos webinários. O nosso próximo encontro está marcado para o dia 14 de outubro, daqui a 2 semanas exatamente, tá? E a gente já tem aqui no nosso vídeo a Carlinha, nossa gerente geral pelo Sescop, Carla Oliveira, que vai dar um oi aí para a gente, fazer um breve balanço do que foi essa tarde, né, Carla? Seja bem-vinda, boa tarde. Isso aí, Gi, boa tarde a todos. Gente, uma alegria, né, podermos passar esse pedaço dessa tarde de quarta-feira, aí na presença, na companhia, né, do professor Osmar, do coronel Wellington. Mais de 450 pessoas participaram conosco nessa tarde de hoje, entre cooperativas, unidades estaduais. Sem dúvida alguma, uma oportunidade muito rica de adensarmos um pouco mais a nossa discussão que começou, né, Osmar, há 15 dias atrás, onde a gente começou a trilhar esse caminho, falando aí do mapa, né, o nosso planejamento estratégico, os desafios do planejamento estratégico, o desafio colocado no cenário atual que nós estamos vivendo, contextualizado nesse momento que nós estamos vivendo, a compatibilização e a harmonização do tripé da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental, e nos trouxe aí, sem dúvida, olhares, percepções, insights importantes para essa etapa dessa caminhada. Mas se nós já tínhamos identificado lá atrás que o processo do planejamento, ele tem os seus desafios, ele precisa ser dinâmico, ele precisa trazer ali inovação, olhares novos, a criatividade, mas sem dúvida alguma o planejamento ele visa uma geração de resultados e para a gente alcançar esses resultados, fundamental a gestão dessa estratégia, ou seja, colocar essa estratégia, fazer com que a estratégia que foi idealizada, ela seja concretizada, ela de fato aconteça. E acho que esse foi o tema, a abordagem do nosso webinário de hoje. E que bom que nós tivemos aí a oportunidade de ouvir a experiência do professor Osmar, a experiência aí do coronel Wellington, trazendo para nós não só reflexões, mas também instrumentos, ferramentas para que essa gestão da estratégia de fato seja efetiva, que essa estratégia seja medida, seja retroalimentada, isso sem dúvida alguma sempre focando no desafio maior que é o da geração de resultados. É por isso que eu reforço, Gia, a tua fala, quando você já trouxe o convite, para o nosso próximo webinário daqui 15 dias, no dia 14/10, nós vamos tratar da bússola, né? A gestão de resultados, que a gente possa percorrer, seguir nessa caminhada e rumo à excelência. Então, gente, mais uma vez, muito boa tarde a todos, reforço aí a alegria de estarmos nessa tarde de quarta-feira discutindo aí, compartilhando experiências e informações desses temas que são tão importantes para todos nós. Muito obrigada, um abraço a todos e até o dia 14/10. Até o dia 14. Pessoal que perguntou aqui se é o mesmo horário, mesmo bate-canal. A gente manda um e-mail para vocês com o link depois. Renato, você que ficou com a gente aqui até agora, quer acrescentar alguma coisa? Dar mais uma palavrinha? Eu me despeço agradecendo ao coronel, ao professor e deixo com você. Legal, Gi. Um destaque, a harmonia trazida aqui. Muito obrigado, professor Osmar e coronel Wellington. Vocês demonstraram a harmonia entre as questões teóricas e a efetividade da prática. Muito bacana isso, uma harmonia completa entre o conteúdo teórico e a aplicação efetiva dessa teoria. Então, foi muito bem casado esse jogo, muito legal, muito bacana. E fica aí aqui um pouco do que vocês dois trouxeram,
esse desafio permanente dentro do cooperativismo de manter a essência, que o Osmar começou falando lá, da diferença entre conservadorismo e manter a essência, mas com as adaptações necessárias, né, Coronel? Com essa adaptabilidade às mudanças, às incertezas, a uma corona crise que veio no meio do caminho e tudo mais. Então, isso é um grande desafio para a gente. E o PDGC, como muito bem lembrado pelo Coronel Wellington, está aí à disposição de todas as cooperativas, é uma ferramenta extraordinária. Quem ainda não tomou conhecimento, fica mais uma vez aí o convite para imersão aí nessa ferramenta que é fantástica. Parabéns, muito obrigado, Coronel Wellington, muito obrigado mais uma vez, professor Gi, fantástico, Lucas, com brilhantismo aí, ilustrando o nosso trabalho aí. Um feliz final de tarde para todas e todos. Encontramos daqui 15 dias. Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Até. Tchau, tchau. Um abraço.